Oi, pessoal! O assunto da aula de hoje são as proteínas, né? Proteínas são compostos orgânicos, né? Compostos por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Gente, assim, ó, são compostos orgânicos que são essenciais para o nosso corpo, tá? Tudo na gente funciona à base de proteína. Só para vocês terem uma noção, assim, do quão importante são as proteínas. Anticorpos, por exemplo. Anticorpos são proteínas que protegem o nosso corpo, fazem parte do sistema imunológico, né? E que protegem a gente contra antígenos, por exemplo. A gente tem outro tipo de proteína super importante, pessoal, as enzimas. Enzimas são proteínas que são capazes de realizar reações químicas, ou seja, elas são responsáveis pelo metabolismo do nosso corpo. Tudo que acontece, tudo que deixa de acontecer no nosso corpo depende do funcionamento de uma proteína, enzima, né? Outra coisa, pessoal, a gente também tem um hormônio super importante que se chama insulina. Já devem ter ouvido falar, né? Que quem é diabético tem que ministrar insulina. Insulina é um hormônio proteico, ou seja, ele é uma proteína, né? Que tem por função entregar a glicose para as nossas células, né? Tirar do sangue a glicose e entregar a glicose para as nossas células. Sem essa insulina, sem essa proteína, as células não recebem proteína, né? Para continuar elucidando, por exemplo, os filamentos de actina e de miosina que existem no nosso corpo, pessoal, dentro da musculatura. É graças a essas duas proteínas, actina e miosina, que a nossa musculatura se contrai. Se não tivesse actina e miosina, a musculatura não contraía, o esqueleto não se mexia, né? Então, só para vocês terem noção de algumas coisas que são proteínas dentro da gente que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Isso sem mencionar as proteínas que existem na membrana plasmática, que permitem a entrada de água na célula, a saída de água da célula, de todas as substâncias que são hidrofílicas, né? A gente tem, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que também é uma proteína. Gente, tudo dentro da gente funciona à base de proteína, tá? Então, como ela é muito importante, nada mais natural que a gente estude proteína na bioquímica, né? Na bioquímica para o vestibular. E como eu estava dizendo para vocês, proteína, pessoal, é composta por esses átomos aqui. E pode existir aminoácido na sua composição. Pode existir não, existem, ela é composta por aminoácidos. Na verdade, uma proteína, ela tem de 50 a 3.000 aminoácidos na sua composição química, né? Aqui entra um conceito importante, pessoal, acho legal vocês lembrarem. Uma palavrinha que a gente chama de polímero e uma outra palavrinha que a gente chama de monômero. Polímeros são macromoléculas, coisas muito grandes, e monômeros são as coisinhas que compõem o polímero. Por exemplo, a proteína é uma macromolécula, como eu falei para vocês, ela pode chegar a 3.000 aminoácidos, né? O monômero da proteína, portanto, vai ser o aminoácido, né? Então, a proteína seria o polímero e o aminoácido seria o monômero, tá? Como os aminoácidos compõem as proteínas, a gente estuda eles, né? E a formação química deles, ela é bem simplesinha. Deixa eu centralizar aqui na imagem para vocês, tá? Eles têm um carboninho central, um hidrogênio, né? Um grupamento amina e um grupamento ácido carboxílico, tá? Esse R aqui em azul, ele está representando para a gente uma cadeia lateral, que varia entre todos os aminoácidos que existem, né? O que é constante é o carbono central, o grupamento amina, o ácido carboxílico e o hidrogênio, tá? Até por isso que o nome dele é aminoácido, grupamento amina, grupamento ácido, amino, ácido, tá, pessoal? Bom, mas o que eu estava falando para vocês era o seguinte, para fazer a tal da proteína, eu tenho que ligar um aminoácido no outro. Inclusive, a gente tem dentro das nossas células uma organela muito importante que faz isso, né? Vocês já devem ter ouvido falar num carinha chamado ribossomo, né? O ribossomo é responsável por ligar um aminoácido no outro, com uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, né? Como é que ele faz isso? Seguinte, vamos analisar esses dois aminoácidos aqui que eu representei para vocês. Carbono central, grupamento amina, grupamento ácido carboxílico, cadeia lateral, botei R1 porque é do aminoácido 1, tá? Aminoácido 2, carbono central, grupamento amina, eu só separei aqui os hidrogênios para ficar mais fácil de vocês observarem, e grupamento ácido carboxílico num cantinho, cadeia lateral 2. Para que eu consiga juntar esses dois aminoácidos para tentar começar a formar minha proteína, eu tenho que, pessoal, fazer o seguinte, eu tenho que pegar
esse grupamento aqui, essa hidroxila, e conectar ela com o hidrogênio do grupamento amina. Quando eu faço isso, pessoal, eu formo uma moléculazinha de água e eu consigo estabelecer uma ligação peptídica, né, entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio de outro. A molécula vai ficar mais ou menos assim, tá? Aqui tá o aminoácido 1, aqui tá o aminoácido 2, tá? Formei a ligação peptídica entre o carbono do ácido carboxílico de um e o nitrogênio do grupamento amina do outro, tá, pessoal? Essa molécula que eu formei ainda não é uma proteína, a gente chama ela de peptídeo, tá? Esse peptídeo aqui a gente chama de dipeptídeo, na verdade, porque ele é formado por 2 aminoácidos. Certo, pessoal? Então, a gente vai juntando aminoácidos até formar peptídeos. Chega um momento que esse peptídeo ele tá tão longo, que a gente chama ele de proteínas, tá? De novo, proteínas, a gente diz que são de 50 até 3.000 aminoácidos. Certo, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a conformação tridimensional das proteínas e no que isso acarreta para o funcionamento delas. Beijão!